vocês e a gente possa realmente tirar o ensinamento moral ao qual o tema nos traz. Quem teve a oportunidade de ler a mensagem de Bezerra, né, está traduzindo exatamente a mensagem ao qual é necessário que a gente tenha o entendimento. Nós sabemos que muitos de nós chegamos até a casa espírita, a grande maioria trazendo dores, né, aflições, depois de ter rodado várias doutrinas ou situações, e muitos acabam escutando assim: vá até a casa espírita. E chega aqui, muitos buscam resolver a sua situação de uma forma achando, né, que a própria doutrina de imediato vai resolver os seus problemas. E na verdade não acontece assim. É necessário que nós criarmos algumas situações para que nós possamos ser atendidos. Vai depender do nosso merecimento, da nossa transformação, e é exatamente isso que nós vamos mostrar hoje. Então, nós só vamos conseguir a partir do momento que nós nos modificarmos, a partir do momento que nós buscarmos entender, principalmente buscarmos compreender o que Jesus veio nos trazer, que é a aplicação das leis morais. Lembrando que as leis morais estão gravadas na nossa consciência, e essa compreensão que vai fazer com que a gente possa ter esse entendimento. Então nós começamos trazendo a mensagem de Chico, onde ele coloca: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, nós precisamos alterar a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Voltar atrás, nós não temos jeito. Mas nós podemos, a partir do momento que nós compreendemos que nós necessitamos mudar, nós conseguimos. E é essa a mensagem que o Chico traz para a gente. Muito bem. O que é ser espírita? Então é ser melhor hoje do que ontem e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Então a doutrina, ela nos traz essa citação de forma que nós realmente devemos buscar ser melhores, né, do que nós somos ontem. Então, a nossa transformação é a filosofia de vida ao qual nós vamos buscar a nossa melhora. Procurar errar menos e acertar mais. Então, se nós temos a compreensão de que onde está o erro, eu sei onde é que meu calo dói. Não é verdade? Então, se eu me conheço, eu sei onde é que eu preciso mudar, nós vamos, obviamente, errar menos e acertar mais. Esforçar-se pelo domínio das más inclinações. Nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, onde nós ainda carregamos as nossas fidelidades e onde nós estamos muito presos à porta larga do mundo. São as vicissitudes aos quais nós carregamos. Porque nós ainda somos elementos, seres inferiores. Estamos carregados de vícios aos quais nós precisamos mudar, precisamos alterar, para que a gente possa dominar essas inclinações. Transformar-se moralmente. Então nós trazemos dores físicas e dores morais. As dores morais nós precisamos obrigatoriamente alterarmos. Que se nós buscarmos essa alteração, modificarmos moralmente, gradativamente a gente vai conseguir também, as questões físicas vão ser alteradas. Porque buscar se transformar-se moralmente significa nós compreendermos Jesus. Perdoar, praticar caridade e amar ao próximo como a si mesmo. E isso significa que nós temos a compreensão da lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, que compreende todos os ensinamentos aos quais Jesus veio nos mostrar. Então, quando nós cumprimos a lei maior, significa que nós estamos adentrando, conseguimos introjectar em nós a doutrina espírita. É exatamente isso que a doutrina, como a doutrina consoladora, ela vem nos mostrar. Muito bem, Então, como é que nós conhecemos o Espiritismo? Eu tinha dito que a grande maioria de nós vem pela dor. Nem todo mundo nasceu em berço espírita. A grande maioria vem trazendo consigo situações aos quais precisam melhorar. E, como eu disse, bate de porta em porta até que alguém fala, vá até a casa espírita. Não é verdade? Então, primeira etapa, nós chegamos à casa espírita. Segunda etapa, o conhecimento doutrinário entra os meandros da inteligência. Ou seja, a partir do momento que a gente busca compreender,
qual que é o trabalho dentro da casa espírita, qual que é a significação, o que significa essa doutrina consoladora, nós conseguimos introjectar em nós, né, os meandros da inteligência, ou seja, nós conseguimos captar todas aquelas os ensinamentos aos quais a doutrina nos oportuniza. Terceira etapa, o Espiritismo brota de dentro de nós para espraiar-se no meio onde atua, gerando crescimento e progresso. É a mais significativa. Então, o que se deve buscar, o que se busca dentro da doutrina, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né, o conhecimento doutrinário, é fazer com que as situações, né, criadas através do entendimento, da compreensão, do estudo, do conhecimento, façam com que ela possa introjectar em nós. E aí a gente busca essa transformação, né? Então essas três etapas são naturais e obedecem ao espírito de sequência. Não se pode definir critérios de tempo e expectativa para alguém, a não ser para nós próprios. Ou seja, nós como seres ainda em evolução, como nós todos somos individualidades, ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu processo evolutivo. Cada um vai ter a sua compreensão dentro do seu momento. Então, o seu entendimento é gradativo. Então, o que hoje eu consigo compreender, a minha amiga, talvez ela não consiga, mas talvez também, ou ao contrário, ela pode ter um processo evolutivo maior do que o meu, melhor do que o meu. Ela pode estar com uma espiritualização muito maior do que a minha. Então, é exatamente isso, né? São situações naturais, aos quais gradativamente, cada um dentro da sua condição, vai buscar compreender, vai buscar entender. Muito bem, né? Aí vem, né? Já que o tema nosso é reforma íntima, o que vem a ser reforma íntima? Quando nós falamos em reforma, vamos lembrar lá da nossa casa, do nosso barraco, e quando a gente quer reformar, praticamente a gente joga tudo no chão, não é isso? E a gente reconstrói. Então, reformar é reformar novamente, é dar nova forma. Reforma íntima nada mais é do que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Então, é realmente a gente julgar fora, né, é transformar esse homem velho, né, num homem novo. É buscar, né, compreender que os valores aos quais nós já trazemos, a gente precisa fazer com que eles permaneçam, e aqueles ainda os quais ainda não estão firmes, nós possamos melhorá-los. Não é exterminar o mal em nós, e se fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. E aqui a gente lembra, né, que nós temos latentes em nós duas sementinhas. A sementinha do mal e a sementinha do bem. Não é isso? Né? E eu tenho também um atributo nosso, que é o livre-arbítrio, que faz com que a gente tenha a compreensão e a gente busca, já que livre-arbítrio é o direito de escolha, eu tenho, né, o direito de escolher ou estar no mal ou estar no bem. Mas quando eu busco fazer reforma íntima, significa que eu preciso exterminar o mal. Né? Aí vocês lembram da palavra do joio e do trigo. Né? Os dois nascem juntos. Mas eu não posso deixar que o joio se tome conta, porque senão ele vai matar o trigo. Exatamente, né? Eu preciso exterminar o mal que está latente em mim para que o trigo possa, que é o bem, se faça germinar, né? Se faça, né, ter melhor condição. Muito bem. Mas por que nós devemos fazer reforma íntima? É a pergunta que sempre nós fazemos, né? Nós nos questionamos. Por que um mandamento cristão? Mandamento cristão, cristão significa aquele que segue Jesus, não é isso? Segue o Cristo. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Quem diz isso é Jesus. Já que nós somos seguidores de Jesus, nós devemos seguir aquilo que estava dizendo. Né? Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, ele diz: porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. E é muito mais fácil nós enxergarmos o erro no olho do outro, na pessoa do outro, do que enxergarmos o erro em nós. E o que nós fazemos? Nós enxergamos o erro no outro e nós ainda temos a capacidade de julgar. Nós fazemos totalmente o contrário. E Mateus traz ainda no capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Ou seja, se nós conseguimos escutar Jesus, nós vamos plantar, né, a mensagem dele numa base sólida. Né? É exatamente isso que nós devemos fazer. O que é que ele vai nos dar essa base sólida para que a gente possa cumprir? É o Evangelho. Então Jesus nos deu a ferramenta para que a gente possa ter essa compreensão e a gente possa buscar, né, plantar, nos edificarmos sobre uma base sólida. Muito bem, né? Ainda por que fazer? Porque é a finalidade da encarnação. E aí a gente lembra que a encarnação o objetivo dela é puramente educativo. Nós temos, a misericórdia divina nos concede a pluralidade das existências justamente para que nós possamos o quê? Agregar valores para a nossa educação, para o nosso aprimoramento moral. A partir do momento, né, que eu reencarno, eu trago comigo aqueles valores aos quais eu já agreguei, eu não perco, né, mas se houve falha numa encarnação pretérita, né, eu preciso vencer aquelas dificuldades. Né. Vou lembrar, né, que essa não é a primeira encarnação nossa e nem a última, mas essa é a melhor encarnação para nós estamos. E a gente precisa ter esse entendimento de que cada vez que nós voltamos, né, num outro corpo, né, nós chamamos de transmigração progressiva, é que nos dá a possibilidade de nós vencermos as dificuldades às quais nós criamos no pretérito. Muito bem, então lá no Livro dos Espíritos, da questão 132, Kardec pergunta aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição tem de sofrer as vicissitudes da existência corpórea. E nisso é que consiste a expiação. E aí nós entendemos por que nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Porque nós falhamos no pretérito, nos é dada a oportunidade de nós reencarnarmos para que a gente possa alcançar a perfeição. Hoje eu estou na inferioridade, amanhã eu não vou estar. Mas qual que é o objetivo final? É que todos nós sejamos um dia seres angélicos. Né? Ninguém vai ficar eternamente na inferioridade. E é por isso que os Espíritos respondem, né? Tem de sofrer as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação nos dá a possibilidade de nós vencermos as dificuldades na carne. Né? Daí, né, a possibilidade que nos é concedida de nós reencarnarmos. Né? Nós buscarmos, como os espíritos eternos, nós buscarmos voltar em um outro corpo para vivenciar situações às quais nós não cumprimos na encarnação pretérita. Por que ainda fazer? Né? Porque temos a responsabilidade de viver em sociedade e principalmente recebemos a missão de sermos pais. E aqui, né, tá aí, quando nós temos a responsabilidade de viver em sociedade, nós temos a lei de sociedade, que é uma das leis morais que estão gravadas na nossa consciência. E o que nós compreendemos através dessa lei de sociedade? Que ninguém vai viver sozinho, ninguém vai evoluir isoladamente. Então, se eu sair daqui, né, quero ir lá para o deserto de Saara, vou viver sozinho, vou ficar isolado do mundo. Ou vou para o Polo Norte, vou ficar lá isolado no mundo. Eu não vou evoluir, porque eu preciso do outro. Necessariamente, nós só vamos evoluir se nós, né, consorciarmos as nossas situações. Aquele que tem uma condição evolutiva maior vai nos dar exemplos, e a gente sabe que o exemplo arrasta. E, obviamente, assim, cada um, né, vai agregando valores e buscando, né, trazer essa sociedade ao qual, né, a lei nos solicita. E quando se coloca a condição de sermos pais, né, porque nós temos uma responsabilidade enorme naquele que vai nos preceder, aqueles que nós chamamos de filhos. Se nós falharmos com eles, né, a base educativa nós temos que dar. Então nós não podemos falhar, porque todo o processo evolutivo daquele ser reencarnante é de responsabilidade única e exclusiva dos pais. Aqui os pais compreendem-se, né, o casal. Né? Muitos delegam o poder somente para um e tchau e benção para o outro. E não, na verdade não é assim. Né? A situação é compartilhada. Né?
para evitar o arrependimento tardio. Então, a reforma íntima é necessária para que a gente não se arrependa. Nós lembro novamente, nós estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. E muitos de nós, esfrega a mão, estou doido para chegar a esse mundo de regeneração. Aí nós precisamos atentar para o detalhe que será que todos nós caminharemos para esse mundo de regeneração? E nós ainda carregamos conosco muitas situações de inferioridade. E nós precisamos sair dessa situação com a qual nós estamos rastejando hoje, para que a gente possa agregar valores e a gente caminhar para um mundo melhor. Se não existisse trabalho redentor na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. Por quê? A questão do arrependimento é a consciência que dói. Então, se eu não mudar, se eu não buscar vencer as dificuldades, o arrependimento ele vai se fazer valer. Exatamente através de quê? Da consciência, porque ela vai doer. E um detalhe muito sério, que nós temos as leis morais que são imutáveis e são irrevogáveis. O que cabe a nós? Cumpri-las. Se nós assim não fizermos, nós seremos afetados por uma outra lei, porque Deus não é punitivo. Mas a lei existe e vai cumprir, causa e efeito. Não existe causa sem efeito. Obviamente, efeito sem causa também não. Então, obviamente, no arrependimento, se eu descumprir a lei, a causa eu criei, o efeito vai acontecer. E o arrependimento ele não pode ser tardio. Eu preciso sair daquelas questões. Se eu tenho a compreensão, eu preciso mudar. Muito bem. Ainda porque fazer para nos conhecermos. Então, o primeiro ponto que eu preciso para fazer a minha reforma íntima é me conhecer. Isso é fundamental. Aí eu repito aquilo que eu tinha dito, que eu sei onde que o meu calo dói. Então, eu sei exatamente onde é que eu preciso mudar. E passa exatamente por essa compreensão. Se nós nos conhecemos, nós sabemos quais são as nossas dificuldades, qual que é aquilo que eu preciso melhorar para que eu consiga agregar valores positivos. A natureza nos leva ao esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos, através da análise dos pendores, impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações denominadas tendências. Aí, eu tinha dito que nós temos as questões que estão ligadas ao bem e ao mal, que é o caminho que nós trazemos através do nosso livre-arbítrio. E que nos dá exatamente essa condição de a gente entender que as situações às quais me acontece hoje, que foi algo que eu criei no passado. Se nós temos essa compreensão, eu sei exatamente a raiz dos meus problemas. Então, quando eu venho buscar algo, eu já tenho que ter essa compreensão que as situações que me acontecem não é à toa, não é por acaso. São situações às quais eu preciso vivenciar para que eu aprenda. Se eu aprendi, eu não vou descumprir mais, eu não vou fazer com que aquela situação possa acontecer. E nós temos a misericórdia divina e ainda nos dá a oportunidade do esquecimento. Isso é uma grande dádiva que Deus nos concede. Já imaginou, se eu tivesse a oportunidade de lembrar que ontem fui eu que joguei pedra no Cristo, que desespero que eu não estaria agora. Não é verdade? Então são situações que nós precisamos repensar. Eu tenho que ter resignação em relação àquilo que me acontece, mas não significa que eu vou sentar em cima do problema, das situações, e não vou buscar mudá-las. A reforma íntima busca nos mostrar exatamente isso. Eu preciso mudar. Sei que as causas às quais eu estou passando, as situações afetivas às quais eu estou vivenciando, são frutos de situações criadas no pretérito. Mas eu não vou ficar sentado em cima delas. Eu vou buscar melhorar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 785,
Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. Né? Então, muito bem. Né? Todas as situações vivenciadas anteriormente é para que a gente possa alcançar o progresso moral. E o alcançar o progresso moral significa nós compreendermos e cumprirmos as leis divinas. Não é isso? Muito bem. Aí os espíritos respondem: são orgulho e egoísmo. Modificar-se à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E foi colocado que nós precisamos nos livrarmos das vicissitudes do mundo. Livrarmos das vicissitudes do mundo nos prende às questões, significa que nós estamos presos às questões materiais, que são exatamente o orgulho e o egoísmo. É o apego ao que eu trago. Nós carregamos conosco as situações, né? São duas árvores daninhas, né? É o joio ao qual nós trazemos conosco e precisam ser estipados. Se eu conseguir fazer isso, o que significa que eu preciso buscar? É o que a gente chama de virtude. Lembrando que virtudes são conquistas nossas. E eu não vou chegar ali na mercearia ali da esquina e conseguir comprar virtude. De jeito nenhum. E dentro dessas questões, para que eu consiga adquirir essas virtudes, humildade, né, tranquilidade, paciência, são coisas que muitas vezes a gente não tem. Só assim eu vou conseguir liberar, né, essas situações egoísticas e do orgulho. E principalmente, o que nos traz mais a questão do orgulho e egoísmo, que ficam muito ascendente, são os apegos, são as paixões. Principalmente quando eu falo, né? É meu marido, é minha esposa, é meu filho, tudo é meu. E nós sabemos que nada é nosso, tudo nos é emprestado. Nós somos apenas usufrutuários. Agora nós precisamos trabalhar nisso, né? Eu posso ter, né, gostar no começo, eu não posso falar que é meu, porque não, nada é meu. E exatamente o orgulho e o egoísmo nos prende a essa situação, que é algo que a gente precisa desapegar. Para alcançar a felicidade, né, quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa. Um termômetro das almas que se aprimoram inevitavelmente. Quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. E isso aqui nos diz que aquele que assim conseguiu se liberar daquelas questões do apego, do egoísmo, do orgulho, cortou essas duas árvores e buscou conquistar a virtude, passou por uma caminhada educativa. E ele conseguiu compreender e entender o que vem a ser o reino de Deus. Que não é um lugar circunscrito nem embaixo nem em cima, mas está no nosso íntimo. É a verdadeira felicidade ao qual nós vamos buscar. Porque aquelas situações egoístas, as quais a gente disse, nos prendem, nos dão situações de felicidade passageira, momentânea. É o que a porta larga nos oferece todo dia. É essa que eu preciso me livrar dela. Que eu possa ter a felicidade de 5 minutos, amanhã eu estou num desastre, estou detonado. A felicidade real não, é a felicidade do meu íntimo, é quando a gente busca principalmente a prática do bem. Essa é a verdadeira felicidade. É essa que nos dá a oportunidade de a gente conhecer o verdadeiro reino dos céus aos quais Jesus nos propõe. Muito bem, né? Então aí, essa interrogação aí, né? A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Aí vai a pergunta: o que está errado em nós? Aí o que eu tinha falado que nós devemos fazer? Nós precisamos nos conhecer. É o primeiro passo. Se eu não me conheço, eu não sei o que está errado em mim. Então, eu preciso fazer uma autoanálise, né? Me centrar, buscar, né? Olhar o meu íntimo, fazer realmente uma revisão de tudo aquilo ao qual eu empreendi até agora para que eu possa buscar me conhecer. Aí o autoconhecimento, pronto. Né? Batemos o martelo em cima disso. Né? Então o Kardec pergunta lá na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebentamento do mal?
Sabe quem respondeu isso para a gente? Santo Agostinho. Santo Agostinho traz, é uma questão, né, bem grandinha que está lá no Livro dos Espíritos, mas ele traz, né, todo o manancial de conhecimento ao qual nós devemos todas as noites fazermos isso, buscar nos conhecermos. É nós sentarmos na nossa cabeceira da cama antes de nós adormecermos e repensarmos todas as nossas situações. É colocar na balança todos os meus atos diários para que eu possa buscar e compreender, né, aquilo que eu fiz de bom, né, nós vamos levar. Aquilo que eu fiz de ruim, eu preciso me livrar dele. E para isso eu preciso me conhecer. Se eu assim não faço, eu não consigo, né? Muito bem. Então Kardec insiste na pergunta aos espíritos. Fazei aí, ele, né, quem vai responder, Santo Agostinho responde, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. É nós realmente colocarmos na balança os nossos atos, né? A partir do momento que eu acordei, levantei até o final da noite. Né? É peneirar realmente as situações. É o que Santo Agostinho nos diz, né? E é o conselho que ele nos dá. Então, se eu me conheço, eu sei quais são as minhas dificuldades e como é que eu preciso fazer, né, para melhorar. E aí, Lacordaire, né, que ajudou Kardec na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, traz o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbitos ao adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amor. É o orgulho e o egoísmo se fazendo valer rainha. O apego atrasa o nosso crescimento moral e, obviamente, o nosso crescimento espiritual. Eu preciso me livrar das questões do apego. Então, precisamos mudar, né? Pense assim: a reforma íntima é o primeiro passo para que o ódio, a raiva, o remorso, a vingança, etc., se transformem em amor. O amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensina sempre. Então, a receita ao qual o ódio, a raiva, o remorso, a vingança são galinhos das árvores chamadas orgulho e egoísmo, que precisam ser cortados. Enquanto eu não eliminar isso de dentro de mim, eu não consigo fazer o amor verdadeiro, né? Não o amor, né? Esse amor ao qual a gente ainda não compreende, mas o amor na acepção da palavra, conforme Jesus nos mostrou. Então, sabemos o que precisamos mudar? Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre primeiramente o expilais e expurgais dos vossos corações. Quem traz isso para a gente é Emmanuel, também, né, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante, né? Então, expurgai da terra o egoísmo. Ela precisa, o egoísmo, né? As questões que nos prendem às vicissitudes do mundo precisam ser eliminadas. Só assim nós vamos ter a compreensão, né, de que devemos buscar aquilo que Jesus veio nos trazer, que é o amor. Como fazer? Né? E aí a gente traz, eu trouxe aqui interessante, né, os 13 princípios de Benjamin Franklin, a autobiografia dele, que ele trouxe um método muito simples aos quais nós podemos cumprir. Né? Ele não era espírita, mas traz, né, é um inventor, né, um cientista, que trouxe para a gente, né, alguns ensinamentos que a gente pode buscar para nós fazermos a nossa reforma íntima. Né? Primeiro, a temperança. Não coma tem botamento, não beba tem exaltação. É o que nós fazemos, né? Nós sabemos que para a nossa alimentação, o nosso organismo ele tem um limite, e ele foi programado para isso. Aí nós temos um olho maior que a barriga. Não é verdade? Aí se eu posso comer um prato, eu vou comer 3. Aí depois eu vou passar mal e vou reclamar, né? Aí eu vou colocar, a comida estava ruim, a comida estava assim, estava assado. Não, né? Eu extrapolei o meu limite. Né?
Não é proibido comer, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado. É o primeiro passo meu, eu preciso mudar. Porque o meu organismo ele tem um limite, eu não posso exceder esse limite. O silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação fútil. Quantos de nós ainda gostamos de uma conversa fiada, de falar mal do outro, conversas improdutivas? Ordem. Tem um lugar para cada coisa, que cada parte do trabalho tenha seu tempo certo. Nós ainda gostamos de uma bagunça, não é verdade? Nós ajuntamos coisas por demais e não sabemos organizar. O nosso tempo, nós perdemos muito tempo fazendo coisas inúteis. E isso é algo que a gente precisa mudar. Até agora são 3 situações que nós podemos cumprir. Se nós quisermos, nós podemos fazer de uma forma coerente. Resolução. Resolva executar aquilo que deve. Execute sem falta o que resolve. É outra situação que nós precisamos empreender. Se eu tenho algo para resolver, tem que ser agora, vamos fazer agora. Não vamos deixar para amanhã, não. Frugalidade. Não faça despesa sem proveito para os outros ou para si mesmo. Ou seja, nada desperdício. E isso é muito próprio de nós. Nós vamos observar agora, chegou a época de que o pessoal começa, uma gastança desesperada, muitas vezes gastando sem necessidade. Quando for em janeiro, está todo mundo descabelando, está todo mundo de cabelo em pé. Não é verdade? Todo mundo arruma uma séria infinidade de dívida. Quando for o mês que vem, é aquele desespero. Não faça despesa sem proveito para os outros ou para si mesmo, ou seja, nada desperdício. Porque tudo tem um limite. Diligência. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado em algo útil. Dispense toda atividade desnecessária. E aqui também é algo que nós precisamos alterar. Nós somos muito, gostamos, falou num feriado, nós ficamos felizes. A ociosidade é ruim, gente. Nós precisamos sempre manter a nossa mente ocupada. Então, qualquer tempo é útil. Então, devo buscar fazer algo proveitoso. Não podemos perder tempo. Tudo é válido. Se eu não tenho... amanhã eu estou de folga, eu não vou ficar à toa, eu não vou ficar ocioso. E a grande maioria de nós, o que busca quando está numa situação dessa? Amanhã eu vou ficar na cama 30 horas. Não é verdade? E cama, gente, é muito bom, mas é depressiva. Porque a mente ociosa, ela carrega situações de conflito. E é exatamente isso que a gente busca. Quando nós caímos numa situação dessa. Então a gente não pode perder tempo. É necessário o descanso. Ele é salutar. Mas eu não posso exceder. Sinceridade. Não use de artifícios enganosos. Pense de maneira reta e justa e quando falar, fale de acordo. Então eu não posso falar sem pensar. Eu preciso usar a minha fala de forma coerente, de forma que ela possa ser proveitosa. Justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são dever. Então todos nós podemos fazer justiça, mas a gente precisa entender o que vem a ser justiça. Como é que eu vou trabalhar aquelas questões às quais eu não vou prejudicar o outro? Eu não posso fazer nada que eu fira o direito do outro, porque eu estou infringindo uma lei divina, que é a lei de liberdade, que fala que eu preciso respeitar o direito do outro, assim como ele também tem o dever de me respeitar. E passa exatamente nessa compreensão de nós aplicarmos justiça. Moderação. Evite extremos. Não nutra ressentimento por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o merece. E isso aqui está muito difícil nesse mundo de hoje. Esse mundo doente ao qual nós somos, nós pertencemos a ele. Nós não somos moderados, nós temos extremos para tudo.
E nós precisamos alterar a nossa forma de ver, de vislumbrar as situações, para que a gente não caia nos extremismos. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestiário ou na habitação. Isso é fundamental. A limpeza, seja ela qual for, mental, física, nós precisamos cuidar de nós, porque Deus nos emprestou, isso aqui é um tempo que nós precisamos cuidar dele. É um templo, né? Ele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa buscar atender às condições aos quais nos oportunizou vivenciar situações para que a gente possa crescer. Por que eu não vou cuidar dele? Tranquilidade. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. Eu preciso ter realmente tranquilidade, ter a compreensão de que as situações às quais acontecem, eu não preciso ficar desesperado. Tudo passa. Eu preciso ter tranquilidade para entender isso. Se eu não tiver, eu vou ficar perturbado. E a grande maioria de nós, quando vê uma coisa, a gente entra em desespero, né? Aí você perde todo o jogo de cintura, toda a condição de ter o entendimento. Eu preciso ter paz para poder ter essa compreensão. Castidade. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça, nem prejudique a sua própria saúde ou a paz de espírito ou reputação de outro. E aqui outra situação que a gente traz, né? Porque praticamente as questões sexuais virou algo, né, desastroso porque é mal utilizado, é mal compreendido. Não é proibido, gente. Mas eu preciso trabalhar as questões para que isso não me prejudique. Né? Eu preciso atender às necessidades aos quais nós fomos criados e não, né, utilizar como simplesmente, né, fosse um joguete, fosse uma brincadeira. Muito bem. E por último, humildade. Aí ele fala, imite Sócrates e Jesus. Olha que interessante. Ambos sofreram. Sócrates foi obrigado a tomar cicuta. Jesus foi supliciado, foi humilhado, né, de todas as condições. Ambos trouxeram lições para nós. Um dentro das questões materiais e Jesus trazendo para a gente as questões morais. E nós precisamos realmente imitá-los, porque se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos compreender qual que é a nossa necessidade dentro do mundo material e a nossa necessidade dentro das questões morais. Porque ambos, se nós equilibrarmos as duas situações, é que nós vamos crescer espiritualmente. Muito bem, né? É fácil fazer reforma íntima, gente? É um questionamento que eu faço, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e esse eu faço. Quem faz isso pra gente é Paulo, na primeira epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Não é fácil, mas eu posso, né? Se o bem que eu quero para mim, eu preciso querer para ela também. E vice-versa. É uma via de mão dupla. É exatamente isso que Paulo coloca para a gente. Nós temos condições de cumprir, de fazer a nossa reforma íntima, de forma que nós possamos atender não só as nossas necessidades, mas do outro companheiro. Opa. Muito bem. Então, reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Ou seja, é realmente eu transformar, né? Eu não consigo apagar de todas as questões ruins, não vou eliminá-la, né? Anular essa situação, mas eu posso melhorar gradativamente dentro da minha compreensão, dentro do meu processo evolutivo, sem me agredir o outro. A educação do sentimento. Quando a gente coloca a educação do sentimento, significa o que é o nosso coração, né? O sentimento do coração representa o sentimento. Nós precisamos entender que nós temos situações internas em nós, e ali, né? A educação significa trazer à luz, e vem do latim educare,
Isso significa levar para fora, fazer sair, extrair e tirar. É extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Educação e disciplina do sentimento íntimo, fruto de um acordo celebrado conosco mesmo. E aqui é interessante quando fala trazer à luz. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Quando nos foi oportunizado um atributo que é único e exclusivo nosso, que é a inteligência, nós saímos das situações instintivas às quais nós trazíamos quando nós estávamos no mundo primitivo. Que lá nós só tínhamos a condição de quê? De nos proteger e de alimentar. É a única situação, instintivamente. Quando nós agregamos o atributo que é a inteligência, nós adquirimos razão. E a razão nos dá a oportunidade da gente pensar e buscar compreender as leis divinas que estão na nossa consciência. E é exatamente essa questão do educar. Nós conseguimos extrair de nós, tirar de dentro para fora as situações, os valores divinos aos quais nos dá a oportunidade de nós entendermos por que nós estamos no mundo. Quais são as situações que vão nos disciplinar de forma que a gente possa buscar essa transformação, essa melhora íntima nossa. A mudança de hábitos mentais e comportamentais. Então, para se educar é preciso vigilância, tendo em vista os hábitos que arregimentamos nas vidas sucessivas. Olha que interessante, Então, nós temos aí a pluralidade das existências, ou seja, as várias reencarnações às quais nós passamos e ainda vamos passar, para que nós possamos agregar valores. Mas nós precisamos ter o quê? Vigilância. Nós precisamos nos vigiar para que a gente não crie situações que fiquem cristalizadas e não nos oportunizam evoluir. Então nós precisamos nos transformarmos, mudar, para que a gente possa entender que as situações, os hábitos mentais e comportamentais, eles possam buscar fazer com que a gente evolua. E não que a gente fique rastejando. Lembrando que esse crescimento nosso ele é vertical, é de baixo para cima. Se nós pensarmos na horizontalidade, nós vamos continuar rastejando igual nós estamos hoje. E essa mudança, a reforma íntima, nos leva a caminhar para verticalizar. Porque a verticalização vai nos levar a sermos seres angélicos. É esse o objetivo ao qual nós nascemos. É esse o objetivo ao qual nós nos reencarnamos, buscando compreender aí, e cumprir as leis divinas. Muitos definem seu crescimento espiritual pela quantidade de realizações que se devotam por fora, quando o crescimento pessoal só encontra medidas reais nos excessos do sentimento. E aí o sentimento representa o coração. Eu preciso agregar valores no bem. A prática da caridade, a caridade despretensiosa, faz com que eu possa definir esse crescimento espiritual meu. Faz com que eu consiga realizar situações aos quais eu vou agregar valores para o meu crescimento, para a minha espiritualização. Aí Joana de Anjos traz, na psicografia do Divaldo, na obra Vigilância, ela coloca o seguinte: ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade, causa e efeito. O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. É o seu autoexame, é o seu autoconhecimento, faz com que você saiba exatamente, usando sabedoria e prudência. Aí nós vamos buscar nos conhecermos para que a gente possa graduar situações melhores. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção que já conquistamos. Não querer destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, quando eu buscar, eu entender que a prática do bem é aquilo que vai fazer com que eu possa agregar valores para o meu crescimento espiritual, para o meu processo evolutivo, eu vou fazer com que a luz se faça valer. Aquela lanterninha muito latente hoje em nós, amanhã ela pode se tornar um farol. Hoje ela ilumina um pequeno trecho. Amanhã esse farol vai iluminar um caminho enorme. É exatamente isso que Jesus, quando ele coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida,
é nós termos a compreensão do cumprimento de todas aquelas situações, de todas aquelas historias que Jesus gradativamente vai lançando para a gente no Evangelho. Nós vamos tendo a compreensão, tirando o espírito da letra, que a gente possa buscar essa luz. E aí, né, Jesus trazia sempre, né, toda vez que ele pedia que nós fizéssemos, ou que ele dava uma situação de conforto a alguém, ele pedia sempre, né, vai e não peques mais. Então, se nós conseguirmos realizar a nossa reforma íntima, significa que nós vamos buscar vencer as dificuldades as quais nós trazemos lá do pretérito, mas ao vencer uma etapa, eu não mais vou trazer aquela situação aflitiva, mas vou buscar agregar valores daí para frente. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Espero aí que tenha atendido aí aquilo que foi proposto, né? Agradeço a oportunidade e até uma próxima, se Deus assim permitir. Que o Mestre Jesus os abençoe o menino. Ficou, né? Essa aí foi no óculos.